A literatura maranhense no século XXI. Ainda marasmo? Desde o fim do século XIX, por volta de 1890, que no Maranhão, sobretudo na capital, ecoam seus jornais em suas ruas, praças, becos, cafés, bibliotecas, salas de aula, um triste fim de sua mais nobre arte, a literatura. Os arautos do passado, saudosistas dos grandes nomes de nosso panteão, como simbolizaria Antônio Henriques Leal, escreviam e gritavam aos quatro cantos a situação de extrema penúria a que estavam condenadas as letras maranhenses. Após a vinda de Coelho Neto, em 1899, os discursos mudaram e passaram a engrandecer o novo grupo que se destacava, batizado por Antônio Lobo de Os Novos Atenienses. Houve uma produção relevante em São Luís com grande destaque na poesia e nos contos, mas depois da morte trágica de Antônio Lobo, o marasmo passou a impor sua marca. A própria academia entrou numa espécie de hibernação por décadas, sem grandes projetos ou produções literárias. No fim dos anos 40, dois movimentos deram um grande impulso à cultura do Estado. Primeiro, a chegada de Bandeira Tribuzzi, vindo de Portugal. A sua presença no meio literário fez uma geração de escritores olhar para o horizonte e descobrir novos rumos para a poesia, ainda presa no século XIX. Segundo, a ampliação das cadeiras da Academia Maranhense de Letras para 40, como havia sido prevista desde a sua fundação em 1908, com a entrada das duas primeiras mulheres, Laura Rosa e Mariana Luz. No final dos anos de 1970, com a morte de Bandeira Tribuzzi, novamente se acende uma luz amarela no meio intelectual, nos jornais e nas salas de aula, sobretudo no curso de letras da ainda jovem Universidade Federal do Maranhão. Muitas vozes se dirigem ao que se denomina de marasmo cultural. Algumas chegam até a afirmar, com muita dose de pessimismo, que era uma vez a literatura maranhense. Quando os anos 80 surgem no horizonte, a Secretaria de Cultura do Estado do Maranhão e o CIOG, Serviço de Imprensa e Obras Gráficas do Estado, que já faziam um bom trabalho de publicação de obras literárias desde a década anterior, passam a comandar todo esse processo de edição. Livros que estavam há décadas fora de circulação no meio cultural ganham novas e modernas edições. Além disso, os concursos literários deram oportunidades a muitos jovens escritores e poetas para que se lançassem no seleto grupo dos autores maranhenses com livros na praça. Os anos 90 conhecem uma infinidade de novos poetas e prosadores numa prova viva de que a literatura entre nós estava em franca evolução. Novos ritmos, novas formas poéticas e novos gêneros foram produzidos. No século XXI, o acesso à edição e à divulgação dos livros publicados melhorou bastante. As edições da FELIS, Feira do Livro de São Luís, da Salimp, Salão do Livro de Imperatriz, do Festival GEA de Literatura em São José de Ribamar, para citar apenas esses 3 eventos, deram um amplo espaço para os autores consagrados pelo público, como Josué Montello, Ferreira Goulart, Nauro Machado, entre outros. E para os novos escritores, além disso, novos espaços foram criados e abertos a todos os públicos leitores, como o Espaço AMEI, Centro Difusor da Cultura Literária Maranhense. Mas apesar de toda essa agitação cultural, ainda há vozes, inclusive no meio acadêmico, dando conta de uma possível falência da literatura maranhense, ou ainda de uma crise na leitura dos nossos autores, diante dos best-sellers responsáveis pelo quase completo desinteresse dos jovens leitores por textos nacionais e regionais. Esses arautos vaticinam como se videntes fossem que ninguém mais lê obras de autores como Maria Firmina dos Reis, Aloysio Azevedo, Arthur Azevedo, Humberto de Campos, Viriato Corrêa e tantos outros. Com o intuito de refletir sobre o atual estágio dos estudos de literatura maranhense e sua importância, sobretudo no meio acadêmico, destacamos algumas pesquisas realizadas nas 2 primeiras décadas deste século, mais precisamente entre 2001 e 2021, sobre autores e autoras da terra de João Francisco Lisboa. Iniciemos pelas dissertações de mestrado e teses de doutorado. Atenienses e Fluminenses, a invenção do cânone nacional, por Ricardo André Ferreira Martins. O poema Huguesa de Sousa Andrade, A Luz da Hermenêutica de Paul Ricoeur,
por Rita de Cássia Oliveira. A escravidão no Maranhão, Maria Firmina dos Reis, e as representações sobre a escravidão e mulheres no Maranhão na segunda metade do século XIX, por Régia Augustinho da Silva. No Alinhavo do Tempo, o tecer da memória no romance Por Onde Deus Não Andou, de Godofredo Viana, por Kerlen Miriam Portela. As relações de poder em uma cidade em ruínas, o lugar dos excluídos no romance Vencidos e Degenerados, por Paloma Veras. Citamos alguns livros publicados no mesmo período acerca do tema em questão, lembrando que são apenas alguns exemplos. A Atenas Equinocial, a literatura e a fundação de um Maranhão no Império Brasileiro, por Henrique Borralho. Os Atenienses, a invenção do cânone nacional, por Ricardo Leão. Um livro de crítica, por Frederico José Correia, organizado pelo Bruno Azevedo. O século XX e a literatura maranhense, reflexões sobre a narrativa em prosa, organizado pelos professores José Neres e Dino Cavalcante. Mariana Luz, Murmúrios e Outros Poemas, estabelecimento de texto por Gabriela Santana. Some-se a toda essa pesquisa e produção mais uma centena de artigos em periódicos, em anais de eventos acadêmicos e capítulos de livros sobre a literatura maranhense no período em questão, mais ainda uma centena de monografias versando sobre o tema referido e orientadas e concluídas nos cursos de letras da Universidade Federal do Maranhão, da Universidade Estadual do Maranhão, da Faculdade Atenas Maranhense, da FACAM, entre outros. E ainda mais uma centena de blogs e sites voltados exclusivamente para a produção literária maranhense. A exemplo, o site da Universidade de Santa Catarina, Biblioteca Digital da Literatura Maranhense, com um bom acervo de obras digitalizadas disponíveis ao público. Nos últimos 20 anos, dezenas de academias de letras foram criadas em cidades do estado que aparentemente tinham pouca produção literária. O que vemos é um tema cada vez mais atrativo para as pesquisas. Longe de uma crise, temos um objeto que atrai cada vez mais pesquisadores do Maranhão, de outros estados e até de outros países da África, da Europa e da América. Por exemplo, só em 2021, 2 livros do poeta Salgado Maranhão foram traduzidos e lançados nos Estados Unidos com grande aceitação por parte da crítica. Para um bom observador, a literatura maranhense, ao contrário de um marasmo ou de uma crise, está despontando nos últimos 20 anos com um vigor jamais experimentado ao longo de seus quase 2 séculos de história. Se considerarmos o início, em 1832, com a publicação do poema Hino à Tarde, de Odorico Mendes. Por fim, precisamos de uma política não só acadêmica, mas sobretudo governamental, para que possamos valorizar ainda mais nossa literatura. É inconcebível que alunos de uma cidade como Codó passem 3 anos no ensino médio e sequer ouçam falar do seu conterrâneo Godofredo Viana, autor do romance Por Onde Deus Não Andou, ambientado nessa cidade. Como disse Castro Alves em seu poema O Livro e a América, ó bendito que semeia livros, livros à mão cheia e manda o povo pensar. A literatura precisa chegar a todos os cantos do Estado, seja através de concursos literários promovidos pelos órgãos institucionais, seja nas salas de aula com professores e alunos lendo e discutindo os nossos autores. A literatura maranhense é um dos nossos maiores patrimônios culturais, mas cabe à sociedade, às universidades e aos governos valorizar e torná-la viva para que continue dando muito orgulho não só ao Maranhão, mas a todo o Brasil.